Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Espero que todos estejam bem, mas se não estiver, chegou a hora de ficar. Trago para vocês mais uma dose de sanidade mental e mais uma dose de maturidade. Esse é, se não me falha a memória, quarto, quinto vídeo, não me lembro, da nossa série Maturidade. Fiquei 3 semanas sem gravar por conta de correrias da vida. Não vou mentir para vocês, por conta também de uma infeliz preguiça, tá? Todo mundo tem os seus pecados. Mas enfim, voltei aqui para gravar com vocês. Vamos lá, pessoal. Tá? Época de final de ano, dezembro, dia 3 de dezembro, o último mês do ano. E época em que as pessoas começam a meditar sobre o que fez todo o resto do ano. E começa também a planejar o próximo ano, as suas próximas aventuras ou as suas próximas desventuras. Depende da disposição de cada um. Então, o termo de hoje vai ser tempo para cada coisa. Porque nesse desespero, nessa correria, muitos acabam se perdendo e fazem planos maior do que a sua capacidade de realizá-los. Fazem metas maior do que a sua disposição, maior do que o seu conhecimento é capaz de abarcar todos esses planos, todas essas metas. Aliás, isso é um bom ponto, né? E um ponto que gera até uma tristeza, uma angústia, porque quando você planeja algo, quando você tira algo da cabeça, coloca no papel e depois você tenta realizar aquela coisa no mundo material e você não consegue, você fica triste, você se angustia, você fica com raiva, você se revolta, né? Dependendo da sua meta, dependendo do caso, acontece uma revolta, né? Contra a realidade, contra o próprio Deus. E aí, o que acontece nesse meio? É necessário que nós, né, as pessoas que estão com a intenção de fazer planos para o próximo ano, saibam o limite da sua força, porque vamos trazer para exemplos práticos. Você escreveu um livro, você coloca no papel que você quer ler um livro, né? Ler Filosofia da Natureza, de João de Santo Tomás, se eu não me engano. Você quer ler Filosofia da Natureza, você quer ler Dante Alighieri, A Divina Comédia, você quer ler, sei lá, algum livro. Só que esse é o seu plano. Você colocou isso para 2026 como meta e você quer ler esses livros. Mas o seu conhecimento intelectual ou o seu nível de vocabulário, de conhecimento da língua, né, que o livro vai estar escrito, talvez não é suficiente para você conseguir consumir esse livro. E aí você vai tentar dar um passo maior do que a sua perna e não vai conseguir. E isso vai gerar uma infelicidade. Então é necessário que você conheça o seu limite, conheça até onde a sua perna alcança, até onde o seu braço alcança, para que você tenha o menor número de frustrações possíveis quando se trata de realizar e alcançar metas. Tá? Então, vamos começar com um livro mais básico. Vamos para alguma obra da literatura brasileira. Vamos ler Machado de Assis, que é mais fácil, é mais simples de entender do que um livro de filosofia da natureza. Tá? Então, esse é um ponto. Mas não é sobre isso que eu ia falar, na verdade. O que eu ia falar é tempo para cada coisa. Mas aproveitando o embalo e fazendo uma ponte, vamos supor que você definiu as suas metas. E essas metas, de fato, você consegue alcançar. A sua disponibilidade, a sua força, tanto força física, força intelectual, força financeira, você consegue alcançar as suas metas que você planejou, colocou para o próximo ano.
Só que o que pega muitas pessoas também é não saber o tempo adequado que elas vão se dedicar a cada função para realizar essas metas. E aqui que entra o ponto do vídeo de hoje. Existe um tempo específico para a realização de cada coisa. Se eu quero ler um determinado livro, eu vou precisar de um determinado tempo por dia, de alguns minutos. Eu vou precisar dividir, sei lá, em 20 minutos quantas páginas eu consigo ler. E o livro tem 200 páginas. Eu preciso pegar essas páginas e dividir elas pelo número de tempo que eu consigo ler e ir fazendo isso todos os dias de forma religiosa, né? Todos os dias eu vou estar ali lendo esse número de páginas que eu planejei para ler. E você vai se dedicar o tempo necessário para a realização dessa meta. Você quer passar em um concurso, né? Então você vai precisar dedicar muitas horas do seu dia para isso. E é necessário que você saiba justamente quanto tempo você vai dedicar. Bem, é bom que você dedique o tempo que você tem, o tempo que você tiver sobrando. Mas se você quiser de fato a realização dessa coisa, dessa meta, é necessário que você dedique o tempo específico que ela pede, dentro do seu prazo. Dentro de tantos dias e tantos meses, eu já quero ter decorado tal matéria de tal concurso. Eu já quero ter lido tantas páginas deste livro. Então, o tempo que a gente dedica a cada coisa que a gente escolheu realizar é que vai fazer com que a gente alcance verdadeiramente essa nossa meta. E não só o tempo que nós escolhemos, mas a perfeição que eu quero realizar essa coisa. Feito é melhor do que perfeito. Existe o ditado. Tá certo. É melhor você fazer do que você querer deixar de fazer porque não vai fazer perfeito. Mas, vamos lá, nós temos a capacidade de realização das coisas por ser seres humanos dotados de certas faculdades, dotados de um corpo material, de uma alma espiritual. Nós foi nos dado pelo bom Deus a capacidade de ordenar todas as coisas e de elevar, tá, as coisas a um nível de perfeição. Então, se eu posso me dedicar, se eu tenho a capacidade de me dedicar à leitura de um livro, por que não ler esse livro de um modo perfeito, né? Extrair o máximo dessas páginas que eu vou ler nesse dia? Se eu vou assistir um filme que me interessa, por que não gastar todo esse tempo que eu vou assistir o filme para extrair da melhor maneira que eu quero extrair desse filme? Se eu vou gastar o meu tempo lavando uma louça, por que não buscar lavar essa louça com a perfeição óbvia, uma perfeição que cabe para aquele objeto? Se eu vou gastar um tempo com a minha esposa, por que não gastar esse tempo da melhor forma possível, de modo mais perfeito possível, de acordo com a, a, a matéria da coisa? Ou seja, a perfeição que eu me dedico a uma pessoa deve ser maior, superior à perfeição que eu me dedico a lavar um livro, ou lavar uma louça, né? A perfeição que eu gasto, que eu quero imprimir na leitura de um livro, ela deve ser inferior ao nível de perfeição que eu devo entregar na relação com meu filho no tempo que eu vou estar com meu filho. Entendeu? Então, espero que vocês tenham compreendido o ponto do vídeo. A primeira coisa é fazer metas de acordo com as suas habilidades, de acordo com o seu potencial, de acordo com a sua força, para que você sofra o menor número de frustrações possíveis quando se trata de realização de sonhos. A segunda coisa, dar o tempo necessário para cada tarefa, para cada realização,
para a leitura de um livro, um tempo específico, define esse tempo específico. Para o tempo com a esposa, o tempo com o filho, o tempo para assistir uma série, o tempo do trabalho, o tempo de oração, cada coisa no seu tempo específico. E o terceiro, fazer da melhor maneira possível, tentando, de forma séria, elevar esse ato, essa ação, à perfeição. A perfeição que nós fomos chamados para seguir, para estarmos. Então, se eu vou estar com a minha esposa, eu devo ficar de modo perfeito, buscando naquele ato, naquela ação, a realização de uma perfeição. Se eu vou ler um livro, vou lê-lo de um modo mais perfeito possível. Se eu vou escrever de um modo mais perfeito possível. Tá bem, pessoal? Então, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe aqui o seu comentário, deixe o seu like, tá? E vamos para cima. Até o próximo vídeo.